TV GP1 dá seguimento à sequência de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, ao Senado Federal e a deputado estadual e federal. Nosso entrevistado de hoje é o candidato à reeleição para deputado federal, Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores. Candidato, seja muito bem-vindo à TV GP1. Obrigado, Micaela. Estou feliz por estar aqui com vocês. Candidato, para começar, por que o senhor acredita que merece ser reeleito deputado federal e quais são as estratégias que o senhor adotou para tentar garantir a sua reeleição? Pois é, em primeiro lugar, eu sou parte de um projeto mais amplo, não é apenas a minha candidatura que está em jogo. É o projeto de trazer o Brasil de volta para a esperança, para a geração de empregos, para o enfrentamento do principal problema do Brasil, que é a extrema desigualdade social. E eu me sinto altamente legitimado a ser um dos portadores desse projeto. E por isso me apresento como candidato à reeleição para deputado federal, com o número 1333. Um dos principais papéis de um deputado federal é a elaboração de leis para o país. Desse modo, quais são os seus principais projetos para apresentar na Câmara Federal? Bom, eu já apresentei algumas leis que considero muito importantes, embora eu não ache que o Brasil precise de muitas leis novas. A gente precisa cumprir com mais rigor as leis que existem. Ainda assim, há necessidade de atualização. Por exemplo, eu apresentei um projeto que tem como objetivo aumentar o financiamento da escola pública de tempo integral. Também apresentei uma proposta de lei voltada para a questão da energia, porque o Imposto sobre Energia Elétrica, o ICMS, é cobrado em cima do consumo. E o Brasil hoje é um campeão, é um dos estados campeões da produção de energia limpa, do sol e do vento. E não fica nada disso aqui. A gente exporta energia elétrica e não recebe qualquer tributo. Então, apresentei uma emenda constitucional, uma proposta de alteração da Constituição, para que pelo menos 30% do imposto cobrado sobre o consumo de energia de origem eólica e solar fique no estado produtor. Além de projeto de lei, eu entendo que os deputados têm que ter uma participação política firme e têm que ter uma destinação correta às emendas parlamentares. Afinal de contas, são 35 milhões de reais de dinheiro público que nós, deputados, podemos destinar a cada ano. Eu tenho dado grande destaque à questão da saúde pública, não só em decorrência da pandemia, mas também porque a saúde é vital na vida de todo cidadão. Também estou trabalhando na área da segurança, coloquei 8 milhões de reais para a área da segurança, 5 milhões e 500 para a polícia fazer ações, comprar mais equipamentos, como motocicleta, por exemplo, que tem mais agilidade, 2 milhões e 500 mil reais para o Corpo de Bombeiros estruturar melhor a sua ação no interior, em cidades como São Raimundo Nonato, Esperantina e outras. Candidato Merlong Solano, o Piauí vive um dos seus piores momentos na área da segurança pública, com o estado sendo praticamente dominado por facções criminosas como o PCC e o Bonde dos 40. Inclusive, candidato, Teresina foi apontada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 como a quarta capital mais violenta do país. Caso o senhor seja reeleito, quais projetos o senhor tem voltados para esta área da segurança pública no intuito de coibir a ação dessas facções criminosas? O bandido é um predador. Tirando aquele bandido violento que anda com quadrilhas, que ataca qualquer um, o bandido comum prefere a vítima mais frágil. Nós precisamos aumentar o efetivo da segurança pública. Mas não basta o efetivo. Precisamos de mais equipamentos, por isso coloquei emendas nesse sentido. Precisamos de mais integração das forças de segurança. Há uma certa competitividade entre elas que eu considero negativa. Nós precisamos criar instrumentos que valorizem a integração entre a ação da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Federal. Candidato, aproveitando que estamos falando sobre segurança e facções criminosas, nestas eleições de 2022, muitos candidatos atacam o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, afirmando que ele tem associação com facções criminosas. Uma afirmação muito séria. Então, qual o seu posicionamento perante isso? Ação muito séria e extremamente leviana, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, filho de caminhoneiro, sou desse partido desde a fundação, jamais vi qualquer relação entre o PT e facções organizadas. Então é
Eles estão procurando confundir de maneira intencional o trabalho nosso em relação aos direitos humanos com favorecimento de bandido. Não se trata disso. Então, é essa confusão que eles utilizam para confundir o jogo da opinião pública e dizer que o PT tem associação com grupos criminosos. Então, mente e joga sobre o PT todo tipo de acusação para confundir a opinião pública. Candidato, agora vamos falar sobre saúde pública. Um dos graves problemas enfrentados na saúde do Piauí é a falta de medicamentos, de equipamentos e até de profissionais nos hospitais regionais. Caso o senhor seja reeleito, quais projetos o senhor tem voltados para esta área da saúde pública para solucionar estas problemáticas? Precisamos de duas coisas, Micaela. Melhorar a gestão no sistema de saúde como um todo, sistema público, e ter mais recursos. O sistema de saúde precisa de mais recursos. O SUS está com a tabela extremamente defasada. A rede privada não quer mais prestar serviço para o SUS. Mesmo a rede filantrópica está com extrema dificuldade. E tem recurso, tanto para pagar o piso nacional da enfermagem, quanto para ter mais dinheiro para o SUS atualizar a tabela. Candidato, agora vamos falar sobre educação. Diversas escolas da rede estadual estão sem condições de receber alunos, como, por exemplo, as unidades escolares Paulo Ferraz, Benjamin Batista e Júlia Nunes. Todas essas, candidato, localizadas aqui em Teresina. Mas a situação, ela se torna ainda mais crítica no interior do estado, como, por exemplo, a unidade escolar Justino Luz em Picos, que está completamente abandonada. Sendo eleito, quais ações o senhor pretende realizar para melhorar a educação no estado? Micaela, essa é uma ação típica de governo, que precisa ser acompanhada pelos parlamentares, não é? Inclusive que a ampliação das escolas de tempo integral, que está na proposta do Rafael e também na proposta do Lula, exige infraestrutura bem confortável. Não dá para o aluno passar 9 horas por dia na escola, com a escola escura, quente, sem espaço para eles se movimentarem depois das aulas, no contraturno. Precisa ter tudo isso, conforto. A educação pública não pode ser tratada como uma coisa qualquer. Eu sou professor, comecei dando aula na rede pública, hoje sou professor da Universidade Federal do Piauí. A educação pública precisa de investimento e de gestão firme. Candidato, agora vamos falar sobre geração de emprego e renda, que é uma das principais preocupações dos gestores e dos brasileiros para superar esta crise e retomar o desenvolvimento econômico. Caso o senhor seja reeleito, quais projetos o senhor tem para esta área? Micaela, a questão do desenvolvimento e da geração de emprego é de extrema importância. Quem tem os instrumentos mais adequados para fazer isso é o governo federal. Precisa de programas que seja sangue na veia do emprego, programas como a construção civil, é sangue na veia do emprego. Um programa como Minha Casa Minha Vida, como Luz para Todos, como a recuperação das estradas que nós fizemos, já estão esburacadas. Então é isso, credibilidade, estabilidade e políticas direcionadas para a geração de emprego, que quem tem os instrumentos é o governo federal. Candidato, com o preço do barril de petróleo em disparada no mercado internacional, surgiu muito forte no Congresso a proposta de privatização ou desestatização da Petrobras como solução para esta problemática. O senhor sendo eleito, o senhor será a favor ou contra essa privatização? Eles querem privatizar sim, e eu sou contra. A privatização é um golpe contra o Brasil. O mundo está vivendo a última fase do petróleo. O mundo está buscando fontes alternativas geradoras de energia limpas. Então, o governo do Brasil está abrindo mão do Brasil ser um país-chave na solução da energia limpa e renovável no mundo todo. A PEC que extingue o foro privilegiado foi aprovada no Senado e enviada à Câmara há 5 anos e desde então está parada. Caso o senhor seja reeleito, o senhor buscará a aprovação desta proposta? Eu sou a favor da redução do foro privilegiado, redução bastante significativa, não da eliminação total, porque os fatos já mostraram que parte do Poder Judiciário e do Ministério Público, principalmente, podem ser extremamente parciais.
Candidato Merlong Solano, os eleitores têm cobrado cada vez mais posicionamentos firmes dos candidatos perante questões e assuntos polêmicos. Desse modo, entramos em um segundo momento da nossa entrevista, que é o ping-pong, em que o senhor se posicionará apenas como contra ou a favor de determinados temas que eu vou lhe apresentar, sem a necessidade de emitir opinião sobre o assunto. Para começar, aborto. Considero uma questão de saúde pública que deve ser respeitada na forma da lei vigente. Cotas raciais. A favor. Descriminalização da maconha. A maconha deve ser respeitada como uso medicinal. Educação sexual nas escolas. Sim, a favor. Homeschooling. Eu defendo a liberdade das pessoas decidirem como seus filhos devem ser educados. Privatização do SUS. Totalmente contra. Privatização das universidades. Totalmente contra. Adoção de crianças por casais homoafetivos. A favor. Candidato Merlong Solano, agora o senhor terá 1 minuto para conversar com seus eleitores e fazer suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer o espaço, me dirigir a toda o Piauí, me apresentando como candidato a deputado federal com o número 1333 e pedindo o seu apoio, o seu voto para este parlamentar que não tem medo de combater a intolerância de Bolsonaro, não é, o machismo, e que é a favor de retomar a reconstrução do Brasil com geração de empregos, com distribuição de renda, com a melhoria dos serviços públicos. O nosso time é o time do PT, de Lula. Merlong Solano, 1333, Wellington Dias, 131, Rafael Fonteles, governador, 13. E para fechar com chave de ouro, Lula, 13. Mas eu repito, Lula precisará de forte apoio parlamentar. E eu estarei lá com seu apoio, com o número 1333. A TV GP1 agradece imensamente a presença do candidato Merlong Solano.